Dia 33, esse número é emblemático para quem é cristão. Hoje a gente vai conversar como sua identidade em Deus influencia sua missão de vida, sua missão na vida, sua missão naquilo que você vai fazer todos os dias quando abrir os olhos pela manhã. Eu começo esse dia agradecendo a Deus pela tua presença, pela tua persistência aqui, agradecendo pelo nosso louvor, por tudo que ouvimos hoje, pelo momento que você teve de adoração a Deus, e pedindo ao Espírito Santo que venha ao meu lado e me capacite para que eu possa dizer palavras que cheguem ao teu coração, palavras que Ele escolhe para que saiam da minha boca, e para que Ele chegue até a tua casa, até este lugar que você me ouve agora, e Ele bata a porta do teu coração e encontre um coração quebrantado, um coração entregue, um coração contrito. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos servir a Ti, e a tudo que fizermos, que seja para a Tua honra e glória. Que com a Tua graça possamos, Pai, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente caminhe, onde quer que a gente ande, sermos percebidos à Sua imagem e semelhança, porque as nossas atitudes e as nossas falas honram ao Senhor, meu Pai, nosso Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus que nos capacite neste dia. Amém e amém. Quando a gente vai ver como nossa identidade em Deus influencia a nossa missão de vida, eu te convido a ir lá para 2 Coríntios, capítulo 5, e a gente vai lá no versículo 20, que diz assim: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu não sei qual é a tua profissão. E quando você lê assim, para que a gente se torne embaixadores de Cristo. Se eu e você somos embaixadores de Cristo, significa que nós, a partir de hoje, deixaremos de ser empreendedores, deixaremos de ser advogados, médicos, contadores, mentores. Significa que a gente precisa abrir mão das nossas profissões para que a gente possa se tornar, então, pastores? Não sei se esse é o teu dom. Se o teu dom for de pastoreio, certamente é para este lugar que você deve caminhar. Mas como embaixador de Cristo, como embaixadora de Cristo que sou, onde quer que eu vá, eu vou falar dele. Eu falo dele na caixa do mercado, eu falo dele na rua quando alguém vem me pedir dinheiro, eu falo dele numa palestra voltada para qualquer pessoa, para qualquer público. Eu coloco lá passagens, eu apresento um Deus, um Pai amoroso, um Cristo Jesus, por meio do qual nosso intercessor junto a Deus, aquele que morreu na cruz e comprou os nossos pecados, e aquele que nos redime de tudo que aconteceu às nossas vidas, em tudo que erramos. Você pode ser embaixador de Cristo em tudo que você fizer. Na sua medicina, na sua contabilidade, na sua administração, na sua gestão, em tudo que você fizer. E se a gente lembrar de 2 mandamentos básicos que Deus nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, lá em Provérbios tem também, né? Você pode decidir se você quer qual Deus você vai servir, ao dinheiro, e eu já servi esse Deus. Você vai servir ao Deus dinheiro, ou você vai servir ao Deus que está no céu, ao Pai de Jesus Cristo, ao nosso Pai, que por adoção, ele entregou seu Filho único e nos adotou como filhos. Você pode ser embaixador de Cristo em qualquer coisa que você faça, em qualquer coisa que você viva. Numa live que você faz, numa petição, num laudo. Que palavras que você usa? Está me vindo agora, eu tenho sempre pedido antes de iniciar que o Espírito Santo me capacite e ele vai usar os meus testemunhos das coisas que eu passei na vida para que você entenda um pouco melhor do que eu estou te falando, tudo bem? Não quero que seja que chegue no teu coração, nossa, como ela fala dela. É que eu preciso te contar o que Deus fez na minha vida para você entender um pouco melhor. Mas eu, como advogada, atuei em mais de 3.000 divórcios e teve um específico que mudou toda a minha trajetória. No meu.
Quando eu escrevi lá, tem uma frase que é comum dos advogados que diz assim: diante da insuportabilidade da vida em comum, resolvem ou optam pelo divórcio, optam pela solução de união estável. Quando eu fui escrever isso, quando eu fui pegar os meus modelos antigos e usar isso na minha separação com o Paulo, na nossa solução de união estável à época, nossa, como doeu, porque aquilo era mentira. E eu senti raiva da quantidade de vezes que eu usei aquele jargão jurídico para definir o encerramento de relações de pessoas, e estava errado aquilo. Não era sobre aquilo. Na verdade, eu estava cedendo a todas as vozes da minha mente, da minha cabeça. E como eu tinha o bisturi, juridicamente, eu tinha poderes para fazer aquilo. A gente se separou em 14 dias, desde o Paulo sair de casa até a gente ter tudo documentado. Entende? Se na época eu fosse embaixadora de Cristo, se eu conhecesse a Bíblia, se eu soubesse que Deus abomina o divórcio, eu teria lutado pelo meu relacionamento. Porque, de novo, eu entendo de ouvir pastores, pessoas que têm mais maturidade junto à palavra, que quando é algo que vai ferir a vida, que a outra pessoa tem algum transtorno psiquiátrico, alguma questão que possa colocar em risco a sua vida, sim, o divórcio é opção, né? Mas no meu caso não foi, foi capricho, foi minhas vontades, foi, sei lá, um momento de insanidade, entende? Então, em tudo que você for fazer, eu precisei passar por uma cirurgia dentária por uma suspeita de uma doença chamada nevralgia do trigêmeo. No terceiro dia com dores, gente, eu pensava, eu sentia tanta dor no rosto, eu estava enlouquecendo, de verdade. Eu pensava em cortar o meu rosto para ver se aliviava um pouco a dor. E eu precisei passar por uma cirurgia de emergência. E quem fez a minha cirurgia é uma pessoa muito amada por nós. E ela foi usada por Deus. Ela foi uma embaixadora de Cristo quando ela me operou. Com uma calma, com uma tranquilidade, com um cuidado sobrenaturais. Naquele dia eu tive uma experiência sobrenatural com Cristo no meio de uma cirurgia. No que você fizer, você pode ser embaixador de Cristo. Permita que Ele te use. Seja graça na vida dessa pessoa. Seja alguém que ama, que transborda, que cuida. Seja alguém que é luz na vida dos outros. Seja alguém que conta as boas novas. Seja alguém que lembra que Jesus já comprou nossos pecados na cruz. Que nós podemos nos perdoar, perdoar aos outros e ter uma vida mais leve. Pensa nisso. E eu te convido para a gente ir lá para Colossenses 3, 23, que diz o seguinte. Lá em Colossenses 3, 23, diz assim, tudo, veja bem, tudo é tudo. Tenho até anotado aqui, eu fui na igreja, a pastora Raquel disse, tudo é tudo. Tudo não é algumas coisas, tudo é tudo. A gente já falou sobre isso na jornada, hein? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem comete injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Vou ler para você mais uma vez e para mim também, tudo bem? Tudo, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Tudo, tudo é tudo. Tudo o que fizeres, faça para aquele que comprou teus pecados na cruz e os meus também. E eu encerro deixando o meu livro, vou te dizer assim que acho que o meu livro preferido é Mateus. O livro de Mateus é meu livro preferido.
Eu assisto a série The Chosen e eu me identifico muito com o Mateus. Eu sou sem noção como ele, eu sou literal muitas vezes como ele. Eu tenho perguntas idiotas como ele às vezes faz. Eu me identifico muito com o Mateus. Se você assistir a série The Chosen, depois escreve para mim quais os personagens, quais os discípulos, quais as pessoas que você se identifica. Eu me sinto muito Mateus quando eu tô focada, centrada. Quando eu tô no meu hiperfoco, eu me sinto o próprio Mateus, assim. Tem uma passagem de Mateus indo com Jesus na preparação para o Sermão do Monte, que para mim é belíssimo. Que tem aquela parte, nós somos o sal da terra, sabe? Vale muito a pena. Eu me identifico também com Pedro, com Simão Pedro, né? Que na hora que ele fica irado, que ele quebra o vaso, que ele é impetuoso, imprudente, eu me identifico muito com ele. E Maria, a Maria de Nazaré, que era, não é Maria de Nazaré, até me confundi agora. É a Maria Madalena, né? Que vai para, que tinha os demônios? Sim. Maria Madalena, que tinha os demônios que direcionavam a vida dela. Ela então conhece o Senhor Jesus, qual seria a palavra? Ela é salva por Jesus. Em determinado momento ela cai de novo e ela vai para taberna, bebe de novo e tal. Eu me identifico muito com ela. E tem uma cena no The Chosen que é a hora que eles trazem ela de volta. E ela diz que não é digna de olhar para Jesus. E Jesus diz para ela: eu só preciso do seu coração. Olhe para mim, e Maria. Ela diz: eu não posso. Jesus, com todo o seu amor, faz com que ela olhe. E Jesus nos lembra que ele sabe que a gente vai pecar de novo, porque a gente é humano. Mas veja, a gente pecar de novo não nos autoriza a pecarmos assim. Ah, azar, Jesus vai me perdoar. Uma coisa é a gente pecar diria que por engano, sabe? Outra coisa é intencional. Essa noite eu acordei às 2:00 e pouco da manhã. Eu tô acordada há muitas horas já. E inquieta, incomodada com algo que aconteceu na casa, a instalação de um móvel no lugar errado. E eu teria que conviver pro resto da vida com aquele móvel furado no lugar errado, que terá, sim, um acabamento de tampões, mas que não precisava ter sido dessa forma. E ali foi um erro de comunicação. Ali foi um acreditar no óbvio, sabe? Eu pensei assim, é óbvio que ele sabe que não é para instalar ali, que é para instalar lá, né? E não era óbvio. Tô te dando esse exemplo para te dizer que a gente só vai saber quando a gente está pecando, quando a gente está errando, se a gente conhecer a palavra de Deus. Senão você não vai saber. Senão você vai ir pelos seus próprios pensamentos, que está lá em Provérbios 3. Você vai acreditar que você sabe, você vai, talvez como eu, procurar astrólogos para saber como será seu ano, procurará terapias que culpam seus antepassados por tudo que te acontece, não pelas tuas atitudes insensatas e insanas. Você vai procurar na tua genealogia os problemas que você está enfrentando hoje e não na tua responsabilidade. Você vai se perder bastante, entende? E eu te convido a, depois de você lembrar que a nossa identidade em Deus influencia a nossa missão na vida, e a você se lembrar que tudo que fizeres é para Deus, é para nosso Senhor Jesus, que então você fique com Mateus 28:19, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu. E nesse dia 33, o meu convite é: permaneça mais um tempo com a palavra de Deus. Medite no que Deus tem para você. E seja você um discípulo que trará novos discípulos.
com boas novas de que Jesus comprou nossos pecados na cruz e que a gente tem um lugar no reino de Deus, que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque a gente escolheu nosso Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Temos um único Deus como Pai e um Espírito Santo como guia. Nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados e reconhecemos que precisamos dele para tudo o que fizermos. Vá e faça de hoje, em tudo o que fizeres, uma boa obra para a honra e glória de Deus. Eu te encontro amanhã, no nosso dia 34. Até lá.